Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 2 de James Stewart, seção 14.1, exercício número 28. Vamos ao enunciado. Esboce o gráfico da função. Função de x e y igual 1 mais 2x² mais 2y². Bom, para fazer aí o esboço do gráfico da função, precisamos ter aí todas as variáveis, né? Aqui a função de x e y representa a variável z, né? Aí nas 3 dimensões do espaço. Então, queremos esboçar aí o gráfico da função de z igual a 1 mais 2x² mais 2y². Bom, que figura é essa que queremos representar, né? Se a gente fizer uma análise aqui dessa função, né? Se a gente tirar o y daqui, a gente tem z, uma variável na primeira potência, e o x² na outra potência. No plano aí formado por x e z, eu tenho uma parábola. E se eu tirar o x, ou seja, zerar o x, eu vou ter aí uma função de z com y. Z na primeira potência e y na segunda potência, ou seja, uma parábola também. Ou seja, eu tenho duas parábolas formadas em planos diferentes. Então, eu vou ter aqui um paraboloide. Paraboloide, tá? E como os valores aqui que acompanham o x e o y são iguais, né? Eu tenho que vai ser um paraboloide do tipo circular. Se fossem valores diferentes, seria um paraboloide elíptico, tá? Mas como eu tenho aí que são iguais, vai ser um paraboloide circular. Como que eu represento esse paraboloide, né? Que o objetivo aí é fazer o esboço do gráfico. Então, a gente tem aí eixo Z, eixo X e aqui o eixo Y. Então, X, Y e Z, tá? Então, a gente faz assim, o que eu falei ali, vou demonstrar aqui com as equações. Vou pegar o plano, né, intersecção aí com o plano XZ, tá? No plano XZ, a variável Y vale 0, o eixo Y vale 0 quando eu estou aqui no Z e no X. Então, aplicando ali, eu fico com a função Z igual a 1 mais 2x², certo? Ou seja, isso aqui é uma parábola, né? Se eu zerar o x, o z vale 1. Então, eu vou vir aqui e vou marcar o z 1. Se o x for 0, o z vale 1. Aí, eu sei que é positivo, então a concavidade está para cima dessa parábola. Então, eu vou pegar dois valores aqui de x. Um para um lado, um para o outro. Então, menos 1 e mais 1. Então, se eu pegar aqui z, o x igual a mais 1 ou menos 1, como está ao quadrado, vai dar 1. Com mais 2, aí dá 2, com mais 1 dá 3. Então, eu tenho ali z igual a 3. Z igual a 3, tá? Vai estar ali. Então, aqui, com isso, ó, eu consigo traçar a parábola. Ela passa pelo ponto aqui, o vértice, e ali. E continua subindo, né? Continua subindo aí. A parábola, essa parábola está no plano XZ, tá? E a gente tem aqui que vale 3 o ponto. Deixa eu marcado. Aí a gente faz a intersecção com o plano YZ, tá? Isso onde o x é igual a 0, tá? Que vai ser esse plano aqui, no Y e o Z. Aí a gente vai ter que Z
lá aplicando na função. Se o x é 0, vai ficar 1 mais 2y². E agora no plano YZ a gente vai desenhar essa parábola, né? Se a gente zerar o YZ também dá 1, né? O mesmo vértice, o mesmo paraboloide. Se a gente colocar o Y mais ou menos 1, assim como a gente fez para o X, né? Menos 1 e mais 1, então menos 1 e mais 1, também vai dar 3, né? Colocando aí, a gente tem que vai dar igual a 3. A gente tem que vai dar igual a 3. Então, aqui a gente tem uma parábola aqui, tá? Formando nesse plano, e ela continua a subir também, levando aqui na mesma altura, tá? Como eu sei que é um paraboloide circular, porque se eu fizer uma curva de nível, né? Ou seja, se eu colocar o z igual a uma constante, por exemplo, se eu colocar ali o z igual a 3, z igual a 3, constante, vai ficar 3 igual a 1 mais 2x² mais 2y². Ou seja, que joga 1 para cá, fica 2 igual a 2x² mais 2y². Tudo múltiplo de 2, simplifica. A gente tem x² mais y², que é igual a 1, que é a equação de uma circunferência. Então, aqui x igual a 3, ou z igual a 3, se a gente fechar, a gente tem uma circunferência aí de raio 1, tá? E aí ele continua subindo, né? Fechando de forma circular. Quanto o z for maior, o raio vai aumentando aí, né? Do meu paraboloide. Aí eu tenho o esboço do meu paraboloide com as intersecções. Se eu verificasse aqui a intersecção com o plano XY, né? Eu vejo que não vai existir. Se eu zerar o x e o y, z é igual a 1. Né? Já está aqui o plano z igual a 1. Não tem o porquê de eu fazer a intersecção, ou seja, no plano XY, z seria igual a 0. E não existe valor de x e y para que essa equação seja verdadeira quando eu zerar o z. Bom, espero que tenham gostado aí da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!